noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou retornando e a minha voz ficou um pouquinho lá no sertão. Só voltou uma parte dela. Eu acho que muito sol e depois entrava no carro, no ar-condicionado. Nós percorremos alguns lugares. Foi um tempo muito precioso. E Mário ainda está em Campina Grande, mas vai chegar mais tarde. Então, foi muito intenso o nosso tempo, desde sexta-feira, mas muito produtiva também. Estivemos aí, eu não sei se tem algumas imagens para colocar, mas estivemos visitando a igreja de Santana de Mangueira, como os irmãos já conhecem, com o nosso missionário lá, Abraão. E foi um tempo muito precioso também com ele, com a Rayane e os filhos, dando encorajamento. Aí o pastor Halley em Pedra Branca, estivemos pregando lá, eu no sábado à noite e o pastor Mário na sexta-feira à noite. Então foi um tempo muito precioso também, aniversário da igreja, 19 anos de aniversário da igreja lá de Pedra Branca, a primeira igreja batista de Pedra Branca. Então foi muito importante. E conhecemos o novo campo missionário da nossa Igreja Batista da Orla, em Curral Velho. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E conhecemos algumas pessoas, fizemos alguns contatos. Foi muito importante estar lá com o nosso missionário também, Cleiton e Dani. Dani está grávida. Nesse tempo a gente pegou... Eles hoje moram em Santana de Mangueira, nós os pegamos e fomos até Curral Velho. E a bichinha vomitou, meu Deus, na estrada, foi luta. Mas muito importante termos ido e encontrado já o local onde vai ser o início da nossa igreja, como também uma casa muito interessante para o aluguel, onde eles vão estar, e já estamos fechando o negócio. Já ficou apalavrado, vamos preparar a documentação para a gente encaminhar essa parte muito importante também em Curral Velho. Então, conhecemos a vizinhança, conversamos com um, com outro. Muito importante nossa ida para lá. Em breve nós vamos poder oferecer para que você vá conosco até Curral Velho. Amém? E possa participar nesse tempo no sertão. Vamos ganhar o sertão para Cristo. Queridos, temos falado sobre coisas de valor dentro dos temas que entendemos que é importante agregar algum valor, ou seja, você já tem um valor que você considera aquilo importante, mas que nessa mensagem e nessas mensagens, na verdade, que temos feito aqui aos domingos, você possa também ter mais ainda essas questões em honra para você, em valor atribuído. Por isso tenho chamado Agregando Valor, e aí o tema. Falamos sobre família, falamos sobre adoração, falamos sobre missão, e domingo passado falamos sobre a oração. Começamos, mas como um tema tão relevante desse, ficaria muito resumido, e a gente desmembrou. E hoje estou falando segundo momento sobre agregando valor à oração. Usamos o texto de Mateus capítulo 6 e exploramos domingo passado os versos de 5 a 8. Trabalhamos princípios importantes na oração cristã. A primeira que falamos foi a oração sem hipocrisia, porque o texto diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Nesse primeiro ponto nós mostramos a importância de você não ser um hipócrita. A ideia ali era de um ator, uma máscara, como uma máscara tradicional de teatro que você já deve ter visto. A pessoa pode na máscara estar sorrindo, mas o que está por trás da máscara ninguém sabe, pode estar até chorando. E enfim, essa ideia de usar
alguma coisa para tapar o que está por trás ou o que está dentro de nós, é usada aqui, combatida por Jesus. A nossa oração precisa ser verdadeira, ela precisa expressar de fato o que há em nosso coração. É assim que Deus ouve nossa oração. Então, uma oração sincera, uma oração que agrada a Deus, é essa oração sem hipocrisia. Foi a primeira questão que chamamos a atenção na ideia do texto. Você percebe que ainda há o interesse de mostrar-se para os homens. Então Jesus diz: olha, melhor então seria você entrar no seu quarto. Claro que isso não é literal. Algumas comunidades no passado usaram esse texto para fazer uma interpretação onde a oração que valia era apenas sozinho no seu quarto. Não é isso que o texto nos ensina pelo contexto inteiro. É a ideia de que você não deve estar orando de uma forma para agradar os homens, mas a oração verdadeira é aquela de coração. Segundo o texto, seguindo 7 e 8, né, os versos 7 e 8, nós vimos que a oração sem repetição vazia é essa oração que agrada a Deus, e sem quebra de braço com Deus. Não é com birra, não é com uma insistência sem sentido, fazendo coisas que não tem a menor ideia, uma repetição, repetição, repetição. Deus não ouve essa oração. É diferente, por exemplo, do que aconteceu em 1 Reis 18, 26, onde aqueles idólatras, eles oravam para Baal, um Deus, um Deus que é construído pelos homens, mas eles oraram de manhã até o meio-dia: Baal, ouça-nos, Baal. Ou seja, ficavam repetindo isso como se o Baal fosse ouvir. Então, Jesus está combatendo aqui essa ideia da repetição sem sentido. Claro que distinguimos a repetição vazia de uma perseverança em orar. Em outro texto, Lucas 18 e outros lugares, Jesus vai incentivar que você persista em oração. A Bíblia vai insistir nessa ideia de persistir, o que é totalmente diferente de uma oração repetida, vazia, sem o coração nela, sem uma ideia interessante, que é a ideia de você estar com o coração contrito diante de Deus, estar orando nesse sentido. Então é preciso orar como a viúva, né, que se colocava diante de um juiz iníquo. Jesus ensinou sobre isso. E assim, quem persevera, né, quem insiste na oração com Deus, não de uma forma vazia, mas onde o seu coração está contrito, está ligado a Deus, alinhado com Deus, sem teimosia, sem orgulho, numa insistência sem sentido, mas numa perseverança que se liga a Deus e diz: Senhor, olha para mim, o Senhor até agora não ouviu a minha oração, por favor. Isso é totalmente diferente de uma repetição vazia. Isso é perseverar em oração. Não é quebra de braço com Deus, mas é uma oração que Deus vê o coração e Deus vai gostar dessa oração, porque você vai se relacionar com Deus de forma não hipócrita e sem uma repetição vazia. Pois bem, isso foi o que falamos no domingo passado, e você pode ver mais detalhes no YouTube. Hoje nós vamos seguir. Eu quero voltar ao texto a partir do verso 9. O texto do verso 9 em diante. Mateus 6, 9, já está na tela. Você pode então nos acompanhar. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês.
Amém? Feche seu olho só mais uma vez. Ore ao Senhor. Peça a Deus para falar com você. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos a Tua graça sobre nossas vidas, que o Senhor possa iluminar a Tua palavra, para que ela faça diferença hoje, em nossa mente, em nosso entendimento, nosso interior, nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Que enquanto eu fale, Teu Espírito Santo ministre aquilo que deseja ministrar a cada coração aqui e aqueles que estão ouvindo à distância. Em nome de Jesus. Jesus orava. Isso é fato. Se você estuda o livro de Lucas, você vai ver que no capítulo 3, verso 21, quando todo o povo foi batizado, também Jesus foi batizado ali por João Batista. E enquanto orava, o céu se abriu. Em Lucas 5,16, nós vemos Jesus se retirando para lugares solitários e orava. Lucas 6,12 diz que naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18, aconteceu que, estando Jesus em oração à parte, perguntou aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Veja, Jesus em oração à parte. Lucas 9, 28, 29. Tá. Lucas 9, 18, aconteceu que, estando Jesus em oração, é isso, Jesus sempre em oração. E no 28, cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Perceba, em todos os textos, Jesus orava. E aí é o ponto onde os discípulos ficam intrigados com isso. Então, a oração do Pai Nosso é uma tentativa dos discípulos, na verdade, um pedido dos discípulos para que Jesus ensinasse sua oração. E aí nós percebemos tantas coisas importantes. E certamente poderíamos gastar muitos dias nesse texto. Eu vou tentar ser breve no tempo que tenho, para que a gente entenda alguns princípios importantes ali. O primeiro deles, e não serão 3 hoje, impossível fazer apenas em 3, quando há tantas coisas aqui. Primeira base da oração, que eu tenho chamado assim, base da oração, é que tem identidade certa e intimidade. Você pode repetir comigo? Tem intimidade certa identidade certa e intimidade. Identidade certa e intimidade. O verso 9 nos mostra isso. Quando Jesus fala, portanto, orem assim, ele diz uma palavra que poderia ser tantas outras. Jesus poderia ter chamado Deus de Senhor, Deus de Rei, Deus de Criador. Quantas palavras nós poderíamos olhar e chamar Deus? Mas Jesus nos ensina aqui, esse é um modelo para nós. A maneira como ele se identifica é como filho e orando a Deus que é Pai. Isso pode passar desapercebido para alguns, mas é muitíssimo importante. É o princípio de tudo. Porque numa relação entre
as pessoas ou entre alguém com um outro ser, nós precisamos saber que identidade nós estamos submetendo. Um patrão e um empregado, um irmão com outro irmão. Sempre nas nossas relações nós temos uma maneira identificatória, como você identifica, uma maneira de identificar. E Jesus nos ensina na oração a nos referirmos a Deus como Pai. Pai. Enquanto oro, eu lembro que Deus é meu Pai. Que privilégio. Podíamos sim, e fazemos isso, nos referir a Deus de outro modo. Mas essa relação é a ensinada por Jesus. E ela é diferente de todos os outros que tinham ídolos, por exemplo. Nenhum deles orava considerando Deus, ou os ídolos, como Pai, mas como seus senhores. Você já parou para perceber a importância disso? De fato, é fato que não estamos orando a qualquer pessoa, estamos orando ao nosso Pai. Vocês acham que é melhor eu trocar o microfone? Não, tá ruim de ouvir, né? Minha voz também não estava ajudando, né? Amém. Deus é Pai, mas é um Pai muito melhor do que eu ou você. Quem é pai aqui? Levante a mão. Imagine o seu filho agora, e você compreendendo o seu filho lhe pedindo algo. Será que você não tem interesse em atender esse pedido? Agora imagine o Pai perfeito. É inevitável fazermos essa comparação, porque para Deus, Ele é o Deus que é amor, Ele é o Pai perfeito. Quando entendemos isso, uma chave muda na nossa cabeça. É assim que devemos nos referir na oração, a um Pai que está pronto a atender a nossa oração. Quando é que um pai não atende a oração de um filho? Há muitos pormenores, mas em resumo, é quando aquilo não é bom para o filho. É quando aquilo não faz o menor sentido. Então, confiando na paternidade de Deus, perfeita, na paternidade que nos quer bem, Deus nos quer bem, Ele é nosso Pai. É assim que nós podemos chegar diante dele. Eu vi certa vez alguém falando que tem muita gente que tem dificuldade de orar a Deus como seu pai, porque não tiveram um pai terreno, ou porque o pai terreno tinha muitos defeitos. Isso ficou meio que no subconsciente de algumas pessoas. Parece ter razão quem falava isso. Em alguns casos parece que isso tem relação. Mas nós precisamos de uma cura nisso. Precisamos compreender que Deus é o nosso Pai de amor. Deus é aquele que não falha, é o Pai perfeito. Se seu pai falhou com você, saiba que Deus jamais falhará. Precisamos entender isso, porque é a Ele que dirigimos nossa oração. Mas não é só Pai, é o Pai nosso. É a noção de família. É a noção de que quando oramos, não pensamos em nós somente, em mim exclusivamente, em você. Não, pensamos no todo. Pensamos que Ele é Pai de todos. Isso já desde o início da oração nos faz lembrar que nossa oração não pode ser egoísta. Não pode ser uma oração que pensa somente na pessoa que está orando. Quem ora somente por si não entendeu nem o Evangelho, nem a oração, muito menos a oração de Jesus. É o Pai nosso. Entenda como orar.
É a partir de você, de sua identidade como filho, para um pai perfeito, mas que é um pai que não quer uma oração egoísta, não quer que você pense somente em você quando você ora. Então, é identidade certa e intimidade. A segunda coisa é que tem adoração reverente. Você pode repetir comigo? Tem adoração reverente. É o verso 9, o finalzinho diz: santificado seja o teu nome. Mas também o verso 13 no final: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração que santifica Deus. Vamos entender o que é isso. É muito importante que isso não seja um discurso de quem não compreende o que significa santificado seja o teu nome. Santificado é separado. Santificado é algo que foi separado para Deus, separado, é um sagrado, separado do profano. Quando eu digo a Deus, ao meu Pai, apesar dele ser meu Pai, e eu digo santificado é o teu nome, eu estou fazendo uma distinção para Deus. Eu estou dizendo: Senhor, tu és diferente de todos os outros. Tu és separado, santo, santo, santo. Lembra de Isaías? Quando ele teve a visão, Isaías 6, vou pregar sobre isso em breve. Isaías 6, os serafins que estavam por cima da visão do trono que ele tinha, os serafins cobriam com duas asas, cobriam o rosto. A santidade era tão grande de Deus que eles cobriam o rosto. Eles não conseguiam olhar para aquilo. Isaías teve esse vislumbre. Mas também ainda tão forte que cobriam com outras duas asas os pés, como quem se encolhia. E com duas asas voavam. A santidade de Deus, colocando em distinção: santificado seja o teu nome, é considerar Deus não ordinário, mas Deus extraordinário. Não é comum. Deus não é uma pessoa normal que eu posso me referir de qualquer modo. Apesar dele ser meu pai, apesar de ser de meu pai de amor e o pai perfeito, eu não posso esquecer, é o que Jesus está nos ensinando, que o nome dele é santo. Isso me põe uma postura para não tratar Deus de qualquer modo. Ele é meu pai, eu tenho intimidade com ele, mas ele é santo. Como tratamos Deus tem mais a ver com o nosso coração do que com as palavras em si. Perceba, tem gente que pode tratar Deus até por você, mas o seu coração está compungido, está um coração contrito, quebrantado na presença de Deus. Considera Deus santo, considera de forma reverente, de forma respeitosa, honrosa a Deus. Santificado seja o teu nome, é dizer: Deus, eu tenho o Senhor em honra, o teu nome é santo, eu não me esqueço disso. Amém? A adoração genuína é considerar o poderio na mão de Deus. Teu é o poder, teu é a força, a realeza, a glória. Não há nada fora de Deus. Quando Jesus nos ensina isso, é lembrando que Deus, ele é a fonte e ele é a razão de tudo. Por isso todo poder está no céu, emana dele. Toda glória pertence a Deus. Não sobra nada para ninguém. Ele é para quem eu endereço minha oração. Por isso eu não posso orar para nenhuma outra pessoa. Outras igrejas, religiões, até que se dizem cristãs, endereçam sua oração para pessoas, homens, mulheres, seres iguais a mim e você, imperfeitos. Mas com Jesus, a oração que ele nos ensina é considerando que nós precisamos endereçar para Deus, o nosso Pai, o distinto, o santo, que tem o nome santo.
Terceira coisa, queridos, é que tem anseio, essa oração, a base de oração de Jesus, é que tem anseio pelo eterno e pela vontade de Deus sendo realizada na terra. O verso 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que expressão! E preste bem atenção. Aqui, particularmente, eu penso que nos distanciamos muito nos últimos séculos, sei lá, talvez décadas. Enquanto igreja, talvez, certamente, nos últimos anos, a igreja tem gostado muito da terra. As pessoas têm gostado muito do que é terreno. Tecnologia, conforto, o mundo se tornando pequeno pelas distâncias que agora o tempo nos permite, os transportes nos permitem chegar mais rápido nos lugares. E a vida se tornou muito boa aqui na terra. Então, a modernidade e tudo isso das últimas gerações, talvez as últimas duas, é o retrato de uma igreja que ficou muito pequena. É uma igreja que se apequenou, não sei se está certo isso, corrijam depois o português. Ficou pequena. Não se fala muito sobre o eterno, sobre o céu, sobre as coisas que são relativas a venha o teu reino, Senhor. Estabeleça o reino, como tua vontade é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra. A oração que tem sido difícil de se encontrar são pessoas ansiando pelo céu, pessoas ansiando pelo reino de Deus implantado, ansiando a implantação do reino dos céus aqui. Quantas pessoas oram, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Às vezes vemos em uma canção, ou esporadicamente alguém orar assim, mas não é nas nossas orações, não temos visto nas nossas orações mais imediatas, diárias. Oh Deus, Maranata, vem Jesus, volta Jesus, implanta teu reino logo Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Precisamos reaprender a orar, reaprender. O mundo todos os dias tem imposto isso, da vida na terra, de você gostar das coisas aqui, mas precisamos olhar para o eterno. Não podemos ser essas pessoas que esquecem disso, simplesmente porque a vida segue e passam na oração a serem coisas só que nós estamos precisando. Fulano está precisando de oração, ora por isso. E a oração passa a ser um pedido, até mesmo não só por você, mas são as coisas do dia a dia, vamos pedindo, vamos pedindo, vamos pedindo. Você pode orar assim também, mas Jesus nos ensina que precisamos pedir, venha o teu reino. Oh Deus, nos ensina mais isso. Anseie pelo eterno. Eu conheci um homem, alguns conheceram, talvez vão lembrar aqui, Gregório McNutt. Ele tinha uma oração muito clara, essa oração ele fazia, venha o teu reino. Dedicou 30 anos na missão aqui no Brasil, um gringo. Quem é que lembra de Gregório McNutt? Tem ali gente ali atrás também que... Olha, foi o cara, talvez que alguns vão dizer, o cristão mais louco que a gente conheceu, ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. Mas ele trazia um legado muito forte, de desejar Deus, de buscar tanto Deus e querer o reino dele implantado. Desejou tanto que Deus levou ele. Aí alguns vão dizer, está vendo, pastor, que não é para isso? Eu não quero ir agora não. Você não tem ideia, Gregório está nos braços de Jesus agora, abraçado com ele. É louco a gente pensar assim. Alguns chamavam ele de louco, alguns chamavam, mas eu não sei as pessoas que levantaram a mão se vão lembrar disso,
enquanto estávamos com Ele num louvor, numa adoração, havia uma atmosfera diferente. A presença de Deus estava de um modo diferente, porque era ânsia por Deus. Meus irmãos, será que a gente tem ansiado por Deus? Nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Deus, aí ansiamos tanta coisa aqui no mundo, mas a ânsia por Deus, pelas coisas de Deus, da presença de Deus, para que Deus venha, faça coisas em nosso meio. Senhor, vem, queremos a Tua presença, queremos mais de Ti. Vem, Senhor, venha o Teu reino, as coisas do Teu reino, Tua presença, Senhor, vem. Irmãos, precisamos reaprender a orar. Reaprender a orar. Jesus ensinou isso. Homens como Gregório entenderam isso. Nós precisamos entender mais e praticar mais isso. É a oração que tem ânsia pelo eterno, ânsia pela vontade de Deus aqui na terra. Quarta coisa, queridos, tem dependência. A oração base de Jesus tem dependência completa do Pai. Demonstra isso. Uma dependência completa, é o reconhecimento disso, que não vivemos sem Deus, sem o nosso Pai. O verso 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o reconhecimento, sim, que toda a manutenção do que precisamos vem de Deus, vem do nosso Pai. Orar o pão nosso de cada dia nos lembra que a nossa oração é diária. Pão nosso hoje, de cada dia. Jesus orou assim. Vocês acham que Jesus não cria que o Pai ia alimentar? Ele que disse: olhem para as aves do céu. Olhem para as aves do céu. Elas não trabalham, não semeiam, contudo o vosso Pai as alimenta. Você acha que Jesus não cria? Mas por que Jesus diz isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para nos ensinar, irmãos, que nossa vida depende da manutenção que vem do Pai. Não é seu dinheiro. Dinheiro é importante nesse mundo. Mas olha só, eu vi uma missionária contando a história, e aí eu não me lembro qual foi o país. Mas você pode usar, por exemplo, no Sudão aconteceu isso muitas vezes. Teve guerra civil, não foi o Sudão, foi outro país. E ela tinha o dinheiro para comprar comida, ela tinha o dinheiro, mas a comida não chegava na cidade dela. O país em guerra civil. Vocês estão entendendo que o pão nosso de cada dia é Deus quem nos dá o alimento, é Deus quem nos dá a provisão, não é o seu dinheiro. Há situações e situações. Então é preciso orar isso todos os dias. Senhor, eu reconheço que tudo que sou, minha saúde, meu alimento, a minha provisão, não vem do meu trabalho. Meu trabalho é ter um instrumento para que isso aconteça na minha vida, mas vem do Senhor, do Senhor. Nada nos faltará, Ele é o nosso pastor. Quinto, estou caminhando para o fim, é que a oração base tem reconhecimento de pecado e pedido de perdão. Preste bem atenção aqui. Preste bem atenção aqui. A oração base de Jesus, aquele que não tinha pecado, nos ensinou a orar, pedindo perdão pelo pecado e nos lembrando que precisamos perdoar. Verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Queridos, perdão é uma necessidade espiritual. É uma necessidade. A oração deve incluir não apenas a necessidade física do pão nosso de cada dia, mas principalmente a necessidade espiritual
todas elas, inclusive o perdão. O perdão fala muito, porque assim reconhecemos o nosso lugar. Quando pedimos perdão, nos consideramos pecadores. Quando dizemos vamos perdoar, consideramos que nós precisamos ter uma prática de perdão. Como pecamos? Como pecamos? Se você nunca ora pedindo perdão pelos seus pecados, você não aprendeu a orar como Jesus ensinou. Há pessoas orgulhosas, no dia a dia não oram pedindo perdão. Meus irmãos, se fôssemos olhar mesmo com a visão espiritual, quanta coisa nós falhamos. Talvez você nem ache que falha tanto. Eu vou lhe lembrar algumas coisas para você refletir. Quantas vezes falhamos em atos, coisas que devemos fazer, mas terminamos fazendo errado ou não fazendo. Você deveria fazer o bem e não faz. Atos. Ou você comete uma falha mesmo, falhou, e o Espírito Santo vai te lembrando aí, essa semana, coisas que você não devia ter feito, mas você fez. Coisas que você não deveria ter falado, mas você falou. Falou mal de alguém? Levante a mão quem falou mal. Não, vou pedir não. Meus irmãos, falou mal de alguém? Pensamento. Vamos dizer que você não fez nada de errado no ato, mas você também não falou, você conseguiu não falar mal de ninguém, não falar nada, nenhuma besteira, nenhuma palavra fora. E pensar. Pensou em alguma coisa que não devia? Meu Deus do céu, se você conseguiu não fazer nenhum ato ruim, se você conseguiu não falar mal de ninguém, não cometer nenhuma falha com sua língua, que é grande coisa, e você ainda conseguiu não pensar nada de mal, você já é candidato a anjo. Mas ainda tem as coisas que você deveria ter feito e não fez. Omissão. Meus irmãos, nós deveríamos lembrar disso, pedir perdão a Deus todos os dias, lembrando das coisas que falhamos. Eu me lembro de Dr. Shedd, e ele dizendo algumas coisas. Ele disse que nunca ouviu oração assim: perdão pela falta de amor, Senhor, que eu estou pelos perdidos. Já parou para pensar? Quando você não prega, quando você não vai fazer o que a comissão foi dada para você, porque você não tem amor mesmo pelo perdido, está sem amor. Perdão que ontem sentei ao lado de um perdido e não falei nada do Senhor para ele. Perdão porque eu não orei ontem, negligência. Não vemos pessoas orarem assim, pedindo perdão a Deus assim. Perdão, Senhor, pelo que eu não tenho feito. E é importante você dizer o nome, dizer o motivo pelo que você está pedindo perdão. A oração nos direciona a uma mudança de atitude. A oração nos lembra, e o Espírito Santo nos foi dado para nos mostrar também as nossas falhas. É uma das coisas que ele faz. O Peter Lloyd diz que o pior que cometemos é quebrar o primeiro mandamento. Esse é o maior pecado, o maior deles. Eu não amei a Deus acima de todas as coisas nesta semana. Preferiu outra coisa do que amar a Deus. Deus, perdão. Perdão porque eu tenho falhado. Percebe como precisamos pedir perdão? Há tantas coisas que falhamos, até pelo nosso orgulho espiritual. Quem não pede perdão, lembre de suas orações aí agora. Quem não pede perdão em oração, provavelmente é porque é um orgulhoso espiritual. É que acha que está muito bem. Você está muito bem. Quando falhamos todos os dias, seja de um jeito, seja de outro. Orar pedindo perdão é necessário para nós. E nos lembra que precisamos perdoar. Porque essa é a implicação bíblica que está aqui. Jesus, me perdoa, porque eu também vou perdoar. É reconhecer isso.
e não há sentido algum em não perdoar e depois orar a Deus pedindo perdão. Você não perdoa sua ex-mulher, seu ex-marido, seu ex-companheiro, você não perdoa seu pai, você não perdoa aquela pessoa que foi muito mal com você, e depois do dia, Deus me perdoa. E Deus vai dizer: como é que você quer perdão? Se você não perdoa, você tem um coração duro. E aí, você pode dizer: pastor, eu não consigo não. Eu não consigo perdoar. Eu sinto muito lhe dizer o seguinte: não é o pastor não, é a palavra que está dizendo. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você não pode nem fazer essa oração. Não pare de orar por isso. Ore por isso, até você conseguir perdoar. Ou veja a sua hipocrisia antes de orar. Você consegue orar sem perdoar uma pessoa? Passado para os jovens, ontem não, o outro, sobre constância espiritual. A importância da constância, sobre viver uma vida de devocionais, de piedade. Como isso é importante. Como é que anda isso na sua vida? Você tem orado? Tem orado como Jesus ensinou? E Jesus conclui o ensino no versos 14, 15. Tão importante isso. Como poderíamos pedir o perdão de Deus se não temos a disposição para orar? Já falei sobre isso, mas o verso é: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Trata-se da coerência da vida e a vida de oração. Trata-se de vida e oração estarem alinhadas, a prática com o pedido, alinhadas à vontade de Deus. A oração assim nos põe num trilho, um trilho de vida e não de morte, um trilho que se alinha com Deus, um trilho que caminha para a vida de santidade e pede ajuda a Deus em tudo. A oração nos reorienta na vida com Deus. A oração de Jesus tem que ser a nossa base. O quanto você precisa melhorar em oração. A oração é sem hipocrisia, é sem repetição vazia, sem quebra de braço com Deus. A oração é baseada no modelo de Jesus, onde há uma identidade certa, você é filho e você tem intimidade, ao mesmo tempo você o adora com reverência, lembrando que Ele é santo, não posso tratar Deus de qualquer modo, apesar dele ser meu Pai. A oração tem anseio pelo que é eterno e pela vontade de Deus sendo implantada aqui na terra. A oração tem dependência completa do Pai, onde eu oro pelo pão de cada dia, mas também o reconhecimento de pecado e pedido de perdão, porque é vida espiritual sendo testada toda hora. E a oração tem o pedido de ajuda contra o mal, nos lembrando que tudo isso precisa ser alinhado com a minha prática do perdão e da vida com Deus. Você tem orado? Tem orado como Jesus? Feche seu olho e vamos agradecer a Deus que você possa crescer em oração. A banda pode subir. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos porque nossas orações já têm sido, Deus, efetivas, mas Deus, há tanto ainda para aprender, para crescer em oração. Nos ajuda, Deus, a não ficarmos repetindo por repetir. Deus, nos ajuda a crescermos em vida de oração, seguindo esse modelo. Nos ajuda, Pai, com nossa oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.